Olá, meus amados e queridos. Vamos meditar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Aqui no aplicativo da Bíblia King James, atualizada, está lá: o anticristo e o retorno de Jesus. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa reunião com Ele, vos suplicamos. Então ele estava alertando os irmãos sobre a vinda de Jesus. Eu quero ser breve, procurar explicar para você de uma maneira simples e objetiva a respeito da vinda do Senhor, conforme está escrito nesse texto, e do anticristo. Que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados. Não fique com medo. Sabe aquelas mensagens sensacionalistas, né? Que mexe com a curiosidade, né? E dá muito lucro para essas pessoas que fazem esse tipo de vídeo. Eles ganham por visualização. Então, o apóstolo Paulo, naquela época, já estava falando: nem fiqueis amedrontados por causa de profecia. Não fique com medo de profecia. Palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então ele vai: não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu dou graças a Deus que eu fui bem instruído na minha fé. Homens, muitas vezes até indoutos, mas com muita sabedoria e temor de Deus, e oração e comunhão com o Espírito Santo. Então eu recebo essa palavra assim do apóstolo Paulo com o coração mesmo, sem duvidar. Porque o próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testifica a palavra em nosso espírito. Então ele dá aqui o que vai acontecer, é o que está acontecendo, sim. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus. Já teve muitos que fizeram isso. Lenin se opunha, ateu, comunista, e outros mais que se levantaram. São milhares e milhares que mataram pessoas e fizeram isso, e se exaltaram. Mas eles eram o anticristo. Neles operava o espírito do anticristo. A ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, ou que se chama Deus, tudo que se chama Deus ele se opõe, ou é objeto de adoração, entendeu? Ele se opõe, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, essa pessoa ainda não foi revelado. Aqui ainda não cumpriu essa profecia. Ele vai ser contra adoração a outros deuses, ele é contra tudo que é adoração, mas ele vai querer receber adoração. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desse acontecimento. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento. O que está impedindo o anticristo assentar no trono e se revelar ao mundo? O que está impedindo? Quem que está detendo ele?
Tá? Quem que está detendo? Então vamos lá. Para que ele seja manifestado no seu devido tempo. No devido tempo. Aquilo que é revelado nas Escrituras, nos sinais, o que está acontecendo, mas o que não é revelado, não adianta eu querer trazer uma revelação, entendeu? Que Deus não revelou. Eu me lembro lá atrás, quando eu me converti, que passamos por estudo de escatologia, o pessoal falava que era o Bill Gates, que era o anticristo e tal. Depois falava que era o Papa, porque somava o número. O Papa já até morreu, esse Papa. E assim por diante. Vamos lá. Então, gente, vamos caminhando. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando então somente que seja afastado aquele que agora o detém. Bom, ele já diz, o espírito do anticristo já está em ação, já faz tempo. Lá de trás. Entendeu? O espírito do anticristo, Nero, matando os cristãos, queimando, quando for a Inquisição, e um monte de coisa aconteceu. Né? O que aconteceu com os apóstolos? Eles foram honrados, foram condecorados em alguma prefeitura, alguma capital, como homens que fizeram bem para a sociedade? Não, foram mortos, sacrificados. Ponta cabeça, enforcado, degolado e etc. Maravilha? Então vamos caminhando. Versículo 8. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Aqui já fala da segunda vinda de Cristo. Da segunda vinda, o juízo de Deus. Aqui já está falando do juízo de Deus. E do juízo. Quando Jesus voltará para destruir o anticristo. Ele já cumpriu todo o que tinha que ser cumprido. Bom, vamos lá. Paulo é muito profundo na sua epístola. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas ilusórias e com todas as artimanhas, engano, proveniente da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Entendeu? Então, aqueles que rejeitaram Jesus vão ter o privilégio de conhecer o anticristo, se estiverem vivos. Perfeito? Então, o que acontece? Quem que não crê na palavra, não crê em Jesus? Aqueles que estão sendo enganados pelo espírito do anticristo, porque ele já está na terra. Mas quem está detendo ele para que se manifeste e governe na terra? O Espírito Santo. Quem detém ele? O Espírito Santo. Mas, Divaldo, como você sabe que é o Espírito Santo? Basta você ter o discernimento. A igreja, quando ela foi inaugurada em Atos 2, como foi? A descida do Espírito Santo. A manifestação do poder, dos dons, dos ministérios. Quando Pedro fez a sua primeira pregação e quase 4.000 almas, 2.000 almas, me lembro a quantidade agora, foram salvos. Entendeu? Então, que você venha ter comunhão com o Espírito Santo, que você vai ter discernimento. Eu orando aqui, eu tive o discernimento. Então, inaugurou a igreja na descida do Espírito Santo. Mas espera um pouquinho, Edivaldo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo estava sobre o mundo quando a terra era sem forma e vazia. Perfeito. Você conhece a Bíblia. Mas aqueles que conhecem, mas não nasceu de novo, eles ficam confusos. Por isso que há confusão do arrebatamento antes da manifestação do anticristo e pós. Por que é essa confusão? Porque falta comunhão com o Espírito Santo. Quem é o professor? É fácil de entender. Então eu vou falar para essa pessoa que é doutor em divindade, que não tem nada de divindade, que o Espírito Santo é onipresente. Então por que a igreja foi inaugurada no dia que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecoste?
e se manifestou. E Jesus falou, vocês esperam o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejais revestidos de poder. Por quê? Fala para mim. O Espírito Santo não podia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Sem precisar de homens? Sim, ele tem o poder de convencer alguém do pecado, da justiça, sem depender de homens. Mas tem que se cumprir a vontade do Pai. Jesus tinha que vir, morrer na cruz, passar por tudo que ele passou, ficar 3 dias no túmulo, ressuscitar, andar na terra e depois ir para o céu e ser glorificado, exaltado e receber todo o poder do Pai. Hoje ele está à destra do Pai como nosso advogado. Tá? Eu quero ser breve, mas já passou 10 minutos. Senão tem que pegar os versículos, tudo, colocar aqui. Uma hora eu vou fazer dessa forma no computador, eu estou fazendo no celular. Então, compreenda. O Espírito Santo começou a operar na igreja. Por quê? Porque nós humanos não tínhamos condições de ter o Espírito Santo habitando em nós. Não tinha condições. Não tínhamos condições. Então, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e nós cremos nele, nós passamos da morte para a vida, e o nosso espírito morto é ressuscitado. E nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós. Então nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Tá? Onde o Espírito Santo habita em nós. Então, quem está detendo o anticristo? O Espírito Santo. E como você tem convicção que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair da terra? Não. Presta atenção. Entenda. Tenha discernimento. O Espírito Santo é onipresente, ele está onipresente no universo, não só na Terra. Mas o templo, a morada dele aqui na Terra, que é a sua igreja viva, vai ser arrebatada. Não terá igreja viva aqui na Terra para ele habitar pessoas, para ele habitar e usar essas pessoas. Então, a terra vai ficar sem pregadores, intercessores, serão os homens sem Espírito Santo. Vai ter muitos homens e mulheres que conhecem a palavra, mas eles não têm o Espírito Santo, mesmo estando dentro de uma igreja, porque eles não honraram a Deus. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós praticar iniquidade. Bom, eu vou dar um resumo para vocês. Um resumo. O anticristo vai se manifestar para governar neste mundo. E ele vai perseguir todas as igrejas que estiver. A igreja que eu falo assim, templos, salões, catedrais. E lá dentro dessas igrejas, terão pessoas, pastores, todo tipo de pessoas que ficaram. Pessoas que não andaram no temor de Deus. Gente, tanto filme que passa aí sobre arrebatamento, que ele é verídico. Você acha que o pessoal ia fazer um filme do arrebatamento de qualquer jeito, sem pesquisar, sem buscar em discernimento, em oração? Então, agora você fica ouvindo TikTok, querido, Kawaii, Instagram, esses pregadores amadores que nem vida com Deus tem, mas já estão a serviço do anticristo. Então compreenda. Compreenda isso. Então essas pessoas que ficarem, eles vão levar elas para ser mortas. Ou elas aceitam o anticristo e negam o seu Deus e vive, ou elas são sacrificadas, são mortas. Vai ser assim, morrerão na tribulação. E muitos vão ser salvos, que vão morrer e vão ser salvos, porque não vão negar, vão se arrepender, vão reconhecer que eles conheciam a palavra e não viu a palavra. Está entendendo? Então quem detém hoje o anticristo, a igreja ainda é que está na terra fazendo a diferença, que é o sal da terra. A igreja viva.
Tá? O templo do Espírito Santo. Quando eu reúno com 2 ou 3, eu formo o corpo, a igreja. Aleluia. Mas você e eu, sozinhos, somos o templo, morada do Espírito Santo. Por isso que Deus mandou de 2 em 2, e por isso que ele diz, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então assim, estamos aqui em nome de Jesus. Tá? Então, os demônios vão operar? Vão, está aqui, ó, sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Eu não vou continuar aqui, porque aí vai ficar muito longo aqui. Então, entendeu? A realidade é essa. O Espírito Santo sobe com a igreja? Sim. Mas ele é onipresente, ele está em todo o universo. Mas não estará no coração do pecador. Hoje, eu e você temos o Espírito Santo porque nós se arrependemos dos nossos pecados e fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Caso contrário, não tinha como nós ter o Espírito Santo em nosso coração, que clama Abba Pai. Que você não se preocupe com isso, que você busque a Deus, só isso, busque a Deus, porque nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então nós estamos vivendo esses últimos dias, e que você e eu temos que ser cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, apóstolo Edivaldo do Carmo.